Meu nome é Gazel, eu sou Creative Technologist, sou professor universitário, sou palestrante e desenvolvo metaverso, tecnologias emergentes, games para empresas no Brasil e no exterior. Eu sou coordenador pedagógico aqui do projeto Educação 5.0, junto com a Secretaria da Educação e com a Prefeitura, né? E vários outros atores. Na verdade, seria injusto eu falar que eu sou o único aqui representando, mas na verdade esse dia hoje é um dia muito especial para a gente. Nós estamos inaugurando a primeira aula do projeto Educação 5.0 Lavras, tá? E para a gente é um motivo de muita satisfação, porque a gente projeta todos os envolvidos, Secretaria de Educação, Prefeitura, nós que estamos envolvidos na parte docente, nós estamos extremamente com muita expectativa, né? E cria uma certa adrenalina. Então hoje a gente recebeu pela primeira vez aqui os alunos, está sendo muito legal, a aula está acontecendo nesse exato momento, os alunos estão tendo aula do pilar. A gente trabalha com 3 pilares, para quem não conhece o programa. A gente tem o pilar 1, que são produção de conteúdos digitais, que tem a ver com a realidade, o cotidiano e a contemporaneidade mesmo desses jovens, que são as redes sociais, a produção de vídeos, né? A questão das fotos, de tirar uma boa foto, compreender a questão da produção digital de conteúdo como um todo, né? A gente também tem o pilar 2, que é um pilar de prototipação e cultura maker. Está acontecendo a aula nesse exato momento. A primeira disciplina é a introdução à cultura maker, que os jovens estão nesse exato momento tendo a aula e vão ter experiências não apenas teóricas, mas principalmente vão botar a mão na massa, porque o que a palavra maker a gente leva a sério realmente, que é botar a mão na massa e fazer, são os fazedores, né? Então as crianças num primeiro momento, que é uma novidade muito grande para elas num primeiro momento acham aquilo muito diferente, muito novo. Eu acho que é interessante, faz parte. Mas num segundo momento, quando elas começam a se envolver, elas começam a dar as opiniões delas, a gente começa também a aprender com elas. Eu acho que isso faz muito sentido para nós, porque o projeto Educação 5.0, estava falando dos pilares, né? A gente tem 3 pilares, falei de 2 pilares, e esse segundo é a prototipação. Então a gente não vai enfiar o conhecimento goela abaixo, vamos dizer assim, dos jovens, né? A gente também vai modular o conteúdo a partir do feedback deles, das percepções que a gente vai ter, até da forma de usar uma linguagem mais adequada, que vai fazer com que eles se sintam mais à vontade. Mas enfim, temos o terceiro pilar para poder completar o nosso programa, que é a gamificação, as tecnologias emergentes, tá? E o metaverso. Então os jovens vão ter acesso a um conhecimento muito especial. Eu imagino que muitos deles vão se identificar muito, porque são games, né? Quem é que não conhece uma criança ou um jovem que não se liga em games? São poucos, né? A grande maioria tem interesse, gosta, e o mercado de games é um dos maiores mercados que existem hoje no mundo inteiro. Então uma criança, um jovem aqui em Lavras pode desenvolver, a ter interesse, a gerar interesse por esses temas e vir a trabalhar até internacionalmente. Aqui você não precisa de fazer aquela diáspora, né? Você não precisa de ter mais aquele êxodo dos profissionais e dos jovens que costumam às vezes sair do interior, ir para uma capital, ou ir para um outro lugar, para um outro país. Não. As pessoas podem continuar organicamente aqui, felizes na sua realidade, sem romper grandes zonas de conforto. E com esse conhecimento que nós pretendemos aqui contribuir aqui, trazer esse conhecimento e experiências práticas para os alunos, para que eles possam não apenas aprender e se desenvolver como pessoas, como o intelecto, o raciocínio lógico, todos esses vetores positivos que a educação traz, mas principalmente a questão da empregabilidade, a questão do empreendedorismo, né? De tirar aquele teto de vidro. Às vezes você é criança, você se visualiza e não consegue enxergar, às vezes, o seu potencial lá na frente. Então, isso a gente quer despertar nessas crianças. A partir do momento que elas começam a ter contato com essas realidades, com essas possibilidades, elas começam devagarinho a se enxergar um pouquinho mais lá para frente. E aí, nesse processo, elas começam a ter mais autoconfiança e começam a despertar e reconhecer os talentos que elas têm. Enfim, eu acho que esses 3 pilares que a gente vai desenvolver aqui agora nesse semestre e também no segundo semestre, nesse primeiro semestre, nós vamos trabalhar com a introdução dos temas para os jovens, né? Ou seja, é mais uma curva de dificuldade que a gente criou, uma zona de conforto que os alunos vão vencê-la gradualmente, né? Para não ficar aquela coisa pesada, para o aluno chegar aqui, nossa, que troço complicado. Não. A gente vai criar aqui um processo de introdução muito legal. Cada semana vai ser uma disciplina diferente. São 2 horas presenciais e 2 horas online. É bem leve. Então o aluno, além dele fazer aqui a experiência presencial, ele vai fazer também em casa no online, né? E no segundo semestre a gente vai fazer um processo de especialização. A partir das vivências e das preferências de cada aluno, eles vão poder escolher um desses pilares para fazer
uma especialização muito, evidentemente não é uma especialização muito complexa, é uma especialização que a gente criou com muito carinho para aproveitar o máximo do tempo que a gente tem, que é um tempo relativamente curto, que a gente também não quer. As crianças têm as vidas delas também, já é uma zona de conforto a ser vencida, de chegar aqui no CAK, de vir e tudo. A gente reconhece que existe uma zona de conforto a ser vencida pelas crianças, mas que elas vão, à medida que elas vão percebendo os benefícios que o projeto de Educação 5.0 traz, elas vão não apenas vencendo essas dificuldades todas e tendo motivação para poder vir cada vez mais, mas também contaminando, entre aspas, de forma positiva, né, duplicando e, digamos assim, sendo um multiplicador também do programa, através do quê? Falando para o coleguinha, estimulando, mostrando para a mãe, para o pai, sabe? A gente pretende que aquele efeito borboleta, né? Vocês já ouviram falar nesse termo? Que o efeito borboleta, a borboleta bate uma asa e vai simplificando um pouco, mas você tem efeitos que a gente não consegue nem prever lá na frente. Então a gente tem um pouco disso, a gente acha que o poder de multiplicação também das próprias crianças é muito importante. Então, porque elas são o nosso foco, né? Elas ficando satisfeitas, saindo daqui com a sensação de que estão aprendendo algo realmente útil e que faça sentido para elas, para nós esse é o objetivo maior. Porque elas, por si só, vão divulgar e multiplicar também a realidade aqui do programa 5.0, Educação 5.0, para que a gente contamine a cidade inteira com essa novidade e que, apesar de ser uma iniciativa nova, né, ela traz consigo a experiência de vários profissionais de muita capacidade na parte docente, na parte didática, né? Eu mesmo sou da área, eu sou professor universitário, mas eu também, principalmente, trabalho com produção mesmo de jogos, aplicativos, desenvolvimento. Atendo algumas das maiores empresas aí do Brasil e do exterior e resolvi trazer uma das minhas contribuições foi justamente trazer um pouco dessa vivência de produção, tá, para os jovens, para que a gente não tivesse uma aula só teórica e tal. O nosso foco é muito colocar a mão na massa. Os jovens também, a gente pretende fazer dinâmicas aqui durante o nosso projeto, de tal forma que as crianças consigam enxergar nas suas realidades as aplicabilidades daqui. Então a criança às vezes tem um tio que tem, por exemplo, um comércio que precisa de... Estou pegando exemplos dos mais simples até os mais complexos. Que precisa, não tem nenhuma página no Instagram, por exemplo, né? Então a criança de repente já consegue ter essa percepção da criação, de composição, sabe? Desde esse tipo de coisa até usar uma impressora 3D para poder criar uma peça de manutenção para uma coisa que eles mesmos criaram, uma máquina que eles mesmos, um robôzinho, ou... O céu é o limite, né? Quando a gente fala de maker, a gente tem desde as produções audiovisuais até passando pelas impressões 3D, máquinas de corte a laser, que a gente futuramente vai também introduzir, mas também utilizar todas essas tecnologias com propósito. Eu acho que a palavra que mais sintetiza o nosso projeto é uma educação contemporânea com propósito, tá? E realmente os participantes, os jovens, saiam e apliquem. Eu acho que a aplicabilidade é a nossa chave aqui, do sucesso desse projeto.